Estamos com a doutora Tatiana, médica veterinária especializada em endocrinologia e também em metabologia de pequenos animais. E ela atende aqui na Clínica Cali, em Jundiaí, que é especializada em diagnósticos. Doutora Tatiana, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. É um prazer tê-la aqui conosco. Imagina, Daiana, eu que agradeço imensamente o convite, a gentileza e esse espacinho para falar um pouquinho da minha especialidade aqui com vocês. Por favor, endocrinologia em animaizinhos não é uma especialidade muito comum, né? Você pode, por favor, dizer pra gente um pouquinho o que é isso? Na verdade, mais comum do que você imagina. A gente tem muitas doenças endócrinas que são super frequentes nos pacientes, e graças à educação continuada, cada vez mais os veterinários estão preparados para identificar essas doenças, e aí a gente consegue tratar melhor esses pacientes, né? Então, a endocrinologia e metabologia estuda os pacientes que apresentam sobrepeso, disfunções de hormônios para mais ou para menos. E a gente tem diversas doenças em cãezinhos e gatos que são iguais às dos seres humanos. Então, por exemplo, obesidade, hipotireoidismo, diabetes, são doenças que a gente conhece amplamente no ser humano e que os bichinhos também têm. Uma outra menos frequente nos seres humanos, mas super frequente nos cães, é o hiperadrenocorticismo ou síndrome de Cushing. A gente também tem em gatos o hipertireoidismo, que é o contrário do hipotireoidismo, é o excesso de hormônio da tireoide, né? Nossa, assim, é um ramo bem amplo, né? São várias possibilidades, né, de tratamento, né? E assim, para nós tutores, como eu sei que está no momento de levar o meu cãozinho num endocrinologista? A primeira coisa que a gente precisa pensar, na verdade, é no peso, né? Infelizmente, no mundo, hoje, a gente tem a obesidade avançando a passos largos na população, tanto de seres humanos quanto de pets. E isso, na verdade, durante a pandemia, acentuou os pets, né? Muitas pessoas ganharam peso, se descuidaram da alimentação durante a pandemia, e a gente já tem pesquisas mostrando o sobrepeso e a alteração do padrão nutricional e da alimentação dos pets durante a pandemia também, durante esse período de em que a gente ficou mais em casa, saiu menos, andou menos, se exercitou menos, e com a ansiedade dos tutores, veio mais ansiedade nos pets por pedir comida. Então, a obesidade é uma doença muito grave. As pessoas acham bonitinho, fofinho ver o cachorrinho gordinho, o gatinho gordinho, gato, então a pessoa adora ver um gatinho gordinho, né? Só que esse tecido gorduroso, em excesso que fica no nosso corpo, esse tecido adiposo, que é o nome correto, além dele trazer sobrecarga mecânica para a parte osteoarticular, por exemplo, ele secreta um monte de hormônios, causando uma inflamação crônica no nosso organismo e levando a gente a diversas alterações, a gente, os pacientes, os pets também, diversas alterações metabólicas graves em decorrência dessa obesidade. No mundo de hoje, em que os padrões de beleza de seres humanos são cada vez de pessoas mais magras, que a gente até contesta um pouco o que é ou não saudável dessa magreza excessiva, né? As pessoas cada vez mais procuram, nossa, porque o certo, o bonito e o saudável é ser magro, a gente vira para os bichinhos que a gente ama tanto e esquece dessa parte que deixa eles gordinhos. Existem muitos tutores que, na verdade, não enxergam que os próprios animais estão gordinhos, ou não entendem mais o que seria um score de um cão saudável. Tenho pacientes que eu trato, uma essa semana mesmo, foi passar em consulta comigo, e ela chegou, eu olhei e falei assim, nossa, como ela emagreceu. A pessoa falou, tá caquética, não tá? Eu tô muito preocupada, tá magra demais. Eu falei, não só não está caquética, como ainda tem mais um tiquinho para perder. Então, a cachorrinha ainda tinha um restinho de sobrepeso e ela achando que a cachorrinha já estava caquética. Isso é super comum, né? Nossa, mas então assim, eu como uma tutora de animalzinho em casa, eu tenho como identificar isso. Dá, por favor, é possível a gente dar algumas dicas para o pessoal de casa? Por exemplo, a costela que você Sim, falou, né? É uma coisa então, bem. sim. Por exemplo, em relação ao sobrepeso,
uma das coisas que a gente pode identificar é a cobertura de gordura da costela, é onde a gente sempre começa o exame físico, ou eu começo, no meu caso, o exame físico para o score de condição corporal. O ideal é que você consiga palpar, ao passar a mão na lateral do cachorro, você consiga sentir as costelas sem fazer pressão com os dedos, ou com uma discretíssima pressão, você consiga individualizar todas as costelas. A partir do momento que você, sem pressão ou com discretíssima pressão, já não consegue individualizar uma a uma das costelas, já está começando o sobrepeso. E aí a obesidade é a partir de um certo grau, né? A gente vai, por exemplo, o score que a gente mais usa é do 1 ao 9. A partir do grau 7 é o grau que a gente chama de obesidade. Até lá a gente chama de sobrepeso. Ambos trazem malefícios para a saúde. Então, por exemplo, além das doenças osteoarticulares, anestesiar um paciente que seja obeso é muito pior, por exemplo, do que anestesiar um diabético, para você ter uma ideia. É mais perigoso, as pessoas ficam assustadas. Ai, meu cachorro tem diabetes, vai ter que anestesiar para cirurgia. É pior anestesiar um obeso, porque por causa da gordura, as doses da anestesia precisam ser mais altas, o risco é maior, a ventilação, a respiração do paciente é pior. Então, às vezes, um procedimento simples de limpeza de tártaro fica mais arriscado só porque o paciente é gordinho. Isso então, a obesidade é uma coisa bem séria. Perdão, pode falar. Perdão, eu que peço. Isso vale para os cãezinhos, mas também para os gatinhos, né? Tanto da costela como da obesidade e da dificuldade, né? A dificuldade maior em tratar, né, um animalzinho que é obeso, né? Vale para os dois. Para os dois, e vou te falar que, na verdade, fazer dieta em gatos é mais difícil do que em cães. Os tutores de gato têm que ser mais empenhados do que os dos cães, porque os gatos têm um temperamento mais complicado, eles são mais insistentes, o cachorro se condiciona com o tanto de comida, pedir comida, você dá um leguminho extra, a gente tem alguns legumes, contagem calórica, quantidade de carboidrato, quantidade de fibra, a gente tenta enganar aí com algumas coisinhas com menos caloria, alimento menos calórico, que eles costumam aceitar com mais facilidade, mas trocar o alimento de um gato, arrumar um extra que o gato goste para se satisfazer sem ganhar peso, e não sei se vocês têm gatos, eu tenho 2. A hora que o gato cisma com alguma coisa, para você tirar da cabeça do gato aquilo, é muito difícil. Então, para fazer dieta em gato, a pessoa tem que estar muito empenhada, a gente leva mais tempo para conseguir os resultados, porque é mais difícil aumentar a atividade física, né? Passear com o cachorro para aumentar a atividade física é mais fácil do que fazer um gato se movimentar. Para nossa sorte, nós temos muitos alimentos de boa qualidade no mercado. A gente pode tentar trocar marca, tentar trocar tamanho de grão, tentar misturar úmida com seca, né? Isso pensando na ração. Tem a questão da alimentação caseira também. A gente tem a opção da alimentação caseira, é uma opção, contanto que isso seja feito com muita prudência, com muito cuidado, né? Entrando nesse ponto, que todo mundo gosta de conversar, né? Ai, comida natural para os bichinhos, os tutores adoram pensar em dar comida natural para os bichinhos. Na verdade, de natural nada tem, porque na natureza eles não iam comer arroz cozido, carninha picadinha, né? Mas, na verdade, é alimento caseiro. Ele tem uma maior palatabilidade, ele tem uma maior aceitação, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o balanceamento dessa alimentação, né? Então, isso facilita a aceitação, só que a gente precisa de um bom nutrólogo que conheça muito bem de alimentação de cães e gatos, para que ele balanceie e suplemente essa alimentação. Alimentação caseira sem suplementação não fica adequada para os pets, né? E aí a gente consegue, com a comidinha caseira, talvez, para esses pacientes, principalmente, fazer uma coisa muito mais particular, uma coisa muito mais personalizada, facilitando a aceitação. Então, por exemplo, inclusive tem quadros de endocrinopatas, para o paciente endocrinopata, que tem doenças endócrinas, geralmente a ração que é para os cachorrinhos que tem pedra na bexiga é péssima. Ela tem alta gordura, muita caloria, e é tudo que os meus pacientes normalmente não podem comer, né? E aí a gente só consegue um meio termo com a comida caseira, buscando um nutrólogo especializado também, que saiba balancear, um nutrólogo de confiança, e aí ele faz uma comidinha que sirva tanto para ele endocrinopata, quanto para ele com pedra na bexiga. Opções nós temos, a gente só precisa, na verdade, de um bom veterinário de confiança para ir nos guiando. Puxa vida, né? Realmente
As dicas que você deu são fantásticas, porque é o dia a dia mesmo que a gente acaba percebendo. Porque quem é um tutor de um animalzinho, realmente no dia a dia acaba percebendo o comportamento do seu cãozinho, né? E outro ponto que você falou que é muito importante é como é necessária a saída ao veterinário pelo menos uma vez por ano, né? Porque você tratar, o tratamento precoce é sempre muito melhor, né, doutora Tatiana? Sim. Prevenir ou pegar uma doença no começo facilita muito. E esses bichinhos, eles são demais, né? É impressionante como eles se adaptam e não reclamam. A gente, qualquer coisinha, nossa, tô morrendo. Os bichinhos, eles seguram. Às vezes, tem vários pacientes que eu atendo, eu tô examinando e falo, ele tá com um pouco de desconforto de coluna e tal. A pessoa fala, é sério? Mas ele anda, ele brinca. Falei, eu acredito que sim, mas quando a gente faz a palpação, a gente percebe que aqui existe um desconforto de coluna. E aí a gente já pode profilaticamente trabalhar com o peso, o excesso de peso, naquela sobrecarga articular, ou com o manejo mesmo, para não subir e descer dos lugares, evitar de escorregar, esse chão escorregadio, né? Procurar alguma coisa mais rústica. Então, quando a gente identifica um ponto frágil, que às vezes ainda não é um problema, a gente já profilaticamente trabalha em cima daquilo. Então, é muito importante, sim, esse acompanhamento de um clínico geral e, quando necessário, contar com o especialista para otimizar resultados ou para tratar os casos que são um pouquinho mais complicados.